Alguém tem alguma sugestão? Ou eu Com a posso... seta do teclado para a direita e para a esquerda, você não consegue fazer ela andar? Não, ele não anda, ó. Tá, Eu antes não clica. achava a tela, agora ela apareceu, mas ela não sai daqui. Fátima, você consegue mandar ela para mim? Aí eu projeto aqui e você vai me dando o comando, avança, volta, e eu vou passando para você? Só se for por e-mail, pode ser? Pode ser. Tá, Eu vou te mandar no WhatsApp o meu e-mail. Peraí. tá. Bom, mas eu posso começando, né? Sim. Depois a gente retoma, se for o caso. Então, o que eu pensei, né? Eu pensei para a gente alinhar, começar falando um pouco do projeto pedagógico mesmo, né? Então, como eu não sei exatamente como que é como que vocês estão estruturados nas escolas de vocês, eu pensei em fazer esse apanhado geral. Então, só um minuto que eu vou mandar o e-mail para o Marcelo. Marcelo, acho que vai ficar difícil, viu? Não, eu recebendo aqui, eu já projeto para você e eu vou passando. Vou tentar, menino. Ele está travando, sabe? Estou com medo que aconteça alguma coisa aqui e que eu caia. Se eu cair, eu volto, tá? Eu já ia dizer, Fátima, se cair, volta, levanta e vamos de novo. E vou te contar, Fátima, eu sou professor de informática com 34 anos na profissão e eu tenho medo de usar PowerPoint numa videochamada porque eu também me travo. Então não te preocupa que eu não tenho hábito de usar esse programa. Eu uso mais o Teams, eu estou mais acostumada. E esse eu não sei exatamente como. Agora eu nem acho a apresentação, tá bom para vocês? Achei. Espera aí, só mais um minutinho, Marcelo. Lamar, e vocês, enquanto ela faz isso aí, vocês têm algum levantamento das escolas que já possuem o projeto político-pedagógico? Das escolas que já têm? A ABEL possui algum levantamento nesse sentido? Eu faço essa pergunta porque no encontro lá em Minas Gerais, eu levantei essa questão no meu grupo de trabalho ali, onde nós estávamos, que a maioria das escolas do Brasil são compostas de poucos servidores públicos e, em sua maioria, não são da área pedagógica. Então, eu tinha um grande medo de como fazer um projeto político-pedagógico se eu não sou da área, não conheço, não tenho formação, e como que eu faço? E acabei criando daqui da Escola de Uruguaiana, baseado na copia e cola e junção de 15 ou 16 outros projetos pedagógicos, fui misturando e fazendo um, e eu nem sei se está certo ou não, por isso que eu estou tão ansioso por essa aula, Fátima. Né? Mas existe um levantamento, alguma coisa assim nesse sentido? Tinha um levantamento muito antigo, com certeza desatualizado. Nós estamos preparando para o fim do ano, que agora nós conseguimos organizar, saber quem são as escolas do Brasil e tal. No final do ano, nós vamos fazer um novo censo com várias perguntas de efetivos, espaços, né? E aí levantar essa questão do projeto pedagógico. No fim do ano, nós estamos pensando em retomar isso para lançar o ano que vem um mapa aí das escolas. É que a gente, por exemplo, a gente tinha um controle de 100 escolas, né? E, na verdade, hoje nós estamos com 400 já, né? Então agora vai dar para a gente trabalhar isso melhor, tá bom? Olha aí, vai entrar, eu acho que vai. Ó, já tô, o Roberto Lamar, que não sou eu, está...
Boa aula. Obrigada, querido. Fátima, a tela aparece para vocês? Aparece, para mim aparece. Bacana. Quando você pode dar o comando avança, volta, tranquilamente, que eu faço isso para você aqui. Tá, pode ir, então. Você pode avançar. Bom, então, era essa questão, né, do objetivo que o Lamari tinha colocado, estimular a definição de estratégias de alinhamento da equipe ao PPP, voltada à efetividade da gestão escolar. Então, era essa encomenda que me foi feita lá em Itapevi, e agora, para reproduzir aqui, pelo menos em pinceladas, esse conteúdo, né? Então, o que eu pensei no PPP, na definição e nos principais elementos, que aí acho que responde um pouco aí a Escola de Uruguaiana. Eu faço coro com você em relação a esse censo, acho super importante. Eu cheguei aí, acho que em 2 eventos da ABEL para falar de projeto pedagógico, já faz bastante tempo, né, Lamari? E a gente, assim, me coloco à sua disposição também, se quiser fazer alguma pergunta específica, que eu pense em alguma coisa, porque eu acho que também não basta ter o projeto pedagógico, precisa ter alguns elementos que são fundamentais, né, nesse alinhamento, então acho que seria bacana. Bom, eu vou dar uma passada pela questão da gestão escolar, focando na questão dos objetivos compartilhados, que eu acho que é um pouco essa essência para a construção do time da escola, como você mesmo já lembrou, são escolas que têm poucos recursos humanos, né? A maioria das vezes você trabalha com pessoas que vão, prestam algum serviço e saem, ou com pessoal rotativo, então é uma questão muito primordial você ter um arcabouço instituído e compartilhado com o maior número de pessoas que prestam serviço à escola, né? É isso que vai fazer com que a escola cresça na direção correta e evitar alguns percalços, garantindo legitimidade, né? Acho que isso resume um pouco a importância do projeto pedagógico na gestão. Então, eu pensei em equipe, time, em liderança, em comunicação interna e externa e em avaliação. Então, de novo, vou pedir desculpas para vocês pelo tempo, né? Eu vou conseguir pincelar essas coisas e não me aprofundar, mas fico plenamente à disposição, meu e-mail está à disposição, eu estou à disposição para a gente acertar se vocês quiserem alguma ajuda mais específica. Vamos lá, Marcelo? Bom, então, retomando essa conversa do PPP, né? O que é importante no projeto pedagógico? Toda escola tem na sua criação uma série de regras já estabelecidas, porque, como todo organismo público, ele vai ter que ser regrado nas questões de pagamento, na questão de estrutura, cargos, uma série de coisas. As responsabilidades de cada um, porque você vai gerir recursos, você vai ter patrimônio, né? Uma série de questões, então, ficam amarradas aí na criação da escola, né? Que é quando o legislador, inclusive, explicita qual vai ser a finalidade principal da escola. Via de regra, né, a escola do legislativo, ela vai ser uma escola pautada na formação de servidores, né, da casa, para fazer um trabalho que é paralelo ao RH, o de apoio, né, ou às vezes assumindo por completo, né, esse objetivo da formação e da capacitação dos servidores da Câmara no geral, ou da Assembleia, enfim, do Tribunal, de onde ela está, né? Mas também, e bem importante, né, que é aí que eu acho que eu me apaixonei pela ideia, por conta do amor do Lamari, a questão da educação política, quer dizer, a escola ser mais um elemento dentre os muitos que as assembleias e as câmaras têm, de chamar a comunidade, né, de envolver as pessoas, de estimular a participação no processo político, o que é fundamental numa democracia jovem como a nossa, sujeita a intempéries, né, como a gente já
tem notícia recente no país. Né? Bom, então, combinando as duas coisas, a escola acaba tendo essa dupla finalidade, né, institucional, primeiro, em relação aos seus próprios servidores, e segundo, à sua comunidade mais geral. Bem, diante disso, o legislador, ao criar a escola, se compromete com uma finalidade. E isso está lá escrito, a gente não pode mudar. Mas cabe todo o resto que ele não disse, que é explicar, explicitar como que a escola se organiza, que tipo de ações ela privilegia, como ela administra seu tempo, seus recursos, onde ela investe, qual é a fonte de informação que ela vai tomar, como que ela vai responder aos anseios da sua comunidade interna e da sua comunidade externa. Né? Tudo isso são decisões, né, e eu vou destacar aqui a questão do processo decisório, porque ele compete essencialmente à mesa, né, ou às vezes a legislação impõe quer dizer, agrega, né, vincula a escola à figura de um presidente, às vezes a figura da mesa, eu já vi 2 modelos distintos, né. Bom, vamos supor que seja ao presidente, não importa, pode ser a mesa também, não, essa ordem não importa, né? Não importa quem, importa que alguém tem o poder decisório sobre todas as questões da escola. Então, sobre os programas, sobre as atividades, sobre os investimentos, né? Então, na maioria das vezes, isso é delegado ao diretor, presidente, né? Como queira, com essa figura também de liderança da organização escolar já, e é a ele que compete dar satisfação pública, a responsabilidade de responder ao principal, né, o presidente ou a mesa, às vezes aos dois, do percurso que a escola vem fazendo, dos seus resultados, né, dos seus investimentos, né, da sua abrangência, enfim, garantindo que uma resposta para o provedor, né, no caso o mantenedor, o presidente ou a mesa diretora da instituição. Enfim, o projeto pedagógico ele vai ajudar a alinhar aquilo que já está estabelecido, como eu disse, ou na lei que criou a escola, no decreto que regulamentou as funcionalidades, enfim, né? Eu já vi também vários modelos sendo colocados e ajudei alguns, por exemplo, a de Mairiporã eu ajudei a fazer, inclusive até na questão dos pagamentos, dos professores, enfim, todo esse arcabouço, né? Então, o que vai no projeto pedagógico? Primeiro, acho super legal que, como ele garante a identidade da escola, né, como ele é o retrato dessa identidade, eu gosto muito do fato dele começar contando a história de como que aquilo nasceu, né? Acho importante, eu vou falar isso várias vezes aqui para vocês, que a história da escola fique registrada em diversos espaços, e um desses espaços é o projeto pedagógico. Então, em linhas gerais, como se chegou, né, a iniciativa de instalar a escola, como que ela se organizou, quem pensou nisso, por que se escolheu determinado fulano como patrono, quais são as escolhas que o legislador fez para regulamentar a escola, como se escolheram as pessoas, quem são essas pessoas que vão desbravar esse universo aí. Tendo essa equipe formada, né, o que é o principal? Né? O principal é que se declare, e a palavra é essa mesma, é uma declaração, de qual é a identidade dessa escola, que é o que eu chamo de missão. Né? Então, eu tenho
um pé na administração e um pé na pedagogia. Então, às vezes eu vou para um lado, às vezes eu vou para o outro. Para mim, a missão é como se fosse o RG da escola. É o que ela se compromete, qual é a sua identidade, como que ela se enxerga. Então, em geral, a missão declara exatamente o que a escola é. O propósito dela, a definição dela por ela mesma, né? Então, uma autodefinição. A visão, por sua vez, projeta um futuro. Então, a minha realidade hoje, a minha identidade hoje, calcada nesses princípios, desse jeito, nessa configuração, com esse aparato legal, vai me levar a um determinado lugar. Esse lugar que eu quero chegar é a visão. Então, é uma prospecção mesmo de futuro, né? O que eu enxergo, como eu enxergo, ou como eu gostaria que a escola tivesse daqui a 10 anos. Qual que é a balança disso, né? Qual que é o fiel disso? É você se comprometer com aquele objetivo geral que o legislador já colocou na legislação, mas declarar aonde você vai com aquilo, né? Então, é fundamental para que você consiga juntar pessoas em torno daquela causa. Então, voltando lá para os dois braços, né, os dois polos da escola, né, das escolas do legislativo. Se eu almejo contribuir com a participação da sociedade na Câmara, na Assembleia, então a minha visão de futuro provavelmente vai estar ligada, né, a um reconhecimento da minha comunidade sobre a importância da escola para a organização da vida social daquele lugar, daquele território, por exemplo. Poderia ser um exemplo de visão da escola, né? Eu quero me tornar uma referência para a cidade de Uruguaiana na discussão política de temas importantes para essa população, por exemplo. E importante também é você declarar em que bases que você faz isso, né? Então, logo de cara, você precisa estabelecer quais são os valores com os quais a escola trabalha, ou princípios, né? Também tem gente que usa princípios ao invés de valores, eu tenho usado valores, para descrever, assim, aquilo que é imprescindível que você cultive na sua ação cotidiana, nas relações dentro da escola, nas relações com o seu público, na relação com a casa legislativa onde você está. Quer dizer, um exemplo bem básico, né? Por se tratar de uma organização dentro do Poder Legislativo, uma das questões que não pode ficar de fora, que na verdade é um princípio, é a democracia. Né? Não dá para você organizar a escola sem contar com a democracia como valor de todas as ações. Então, por exemplo, lá no começo da escola, lá em São Paulo, a gente discutia, vai fazer determinado, vai tá entrando na pauta de votação o tema, por exemplo, de mobilidade urbana. Então, a escola pode auxiliar nesse processo para incrementar esse debate? Pode. Agora, a gente chama pessoas todas com uma determinada visão ou chama pessoas com visões diferentes para que isso possa ser um debate participativo, democrático, né? De ampliar horizontes para que isso possa ser enriquecido. Enfim, se eu tenho estabelecido no meu projeto pedagógico um valor como esse, né, eu não tenho dúvidas na hora de escolher qualquer alternativa, qualquer estratégia, qualquer desenho de qualquer atividade da escola. Por quê? Porque eu já firmei meu compromisso com um determinado valor. Tudo bem até aqui? Vamos, Márcio? Beleza. Bom, então, em relação à gestão escolar, né, é fundamental
para que a organização funcione e para que ela consiga alcançar seus objetivos, tem um processo de tomada de decisão intencional e sistemática, como eu falei para vocês, no caso das escolas do Legislativo, ela tem sempre esses dois níveis. Às vezes, um vereador é o presidente, né? Pela lei, já um próprio vereador ou um deputado é o presidente da escola, né? Deputado eu nunca vi, mas vereador eu já vi bastante. Então, mesmo nesse caso, né, ele pode tomar decisões pela escola, né, em relação no exercício da presidência, mas ele não pode tomar decisões que seriam do mantenedor, no caso, por exemplo, da mesa diretora, que pode tomar determinadas decisões. A gente, quando colocou a pós-graduação lá na escola de São Paulo, a gente fez todo o desenho, tal, fez todos os instrumentos que o conselho exigia para reconhecimento do curso, tal, mas, obviamente, esse era um desejo da escola, era uma reivindicação de servidores, mas o poder de decisão de fazer ou não ultrapassava muito a figura do presidente, né? Tinha que ser levada para a mesa, obviamente, até para a gente poder conseguir encaminhar todo o trâmite que foi necessário até ter o reconhecimento, né? Então, essa questão da tomada de decisão ela é importante que a gente saiba em que nível de decisão a gente tem que caminhar, né? Quais são aquelas decisões que ficam no âmbito da escola e quais são aquelas que têm que ser levadas para a administração superior, né? E para isso é fundamental que para você consiga, né, se desenvolver a organização durante o dia, que você se estruture em termos de processos, né, próprios e que você tenha clareza de quais são esses processos e quem participa de quais deles, né? Porque não é todo mundo que faz tudo e a gente até com poucos recursos humanos acaba tendo que delegar várias tarefas para uma mesma pessoa e é super importante que esses processos estejam bem desenhados, que ninguém se sobrecarregue, nem que alguma coisa fique sem fazer. Pode ir, Marcelo. Bom, basicamente, né, toda essa organização ela tem como objetivos propor as condições, os meios, os recursos todos para o funcionamento da escola até chegar na sala de aula, promover o envolvimento das pessoas, né, por meio da participação, fazer o acompanhamento, os processos de avaliação, tendo como referência os objetivos que a gente tem da aprendizagem. Então, voltando lá na questão dos dois veios da escola, né? A capacitação de servidores, por exemplo, em parceria com o RH, uma das questões aqui é a capacidade que a escola tem de atender as demandas do RH, que às vezes não são poucas, né? Garantir a realização da aprendizagem de todos os cidadãos já seria o compromisso maior da escola com a sua comunidade maior, né? Também. Vamos lá, Má? Avance. Bom, então, assim, para que isso de fato se concretize, né, é necessário você ter uma equipe, e uma equipe não é um grupo de pessoas, né? Então, uma das coisas que mais chamam a minha atenção é que exatamente, às vezes, a incapacidade de recursos ou de estrutura para você manter funcionários na escola fazem com que as pessoas não sejam fixas na escola ou que elas tenham atribuições, assim, na sua jornada de trabalho dentro da instituição ou dentro da Casa Legislativa, ela exerce a função, sei lá, vai no RH, e ela dispõe de algumas horas na jornada para realizar um outro trabalho na escola. Então, eu já vi esse modelo acontecer várias vezes. E nada contra, acho que é uma questão de organização da Casa Legislativa e de aceitação de cada um dos funcionários, dos servidores que vão topar essa jornada
dupla. Agora, para a liderança, isso é um problema, né? É um problema porque você tem uma jornada reduzida, você tem um colaborador que nem sempre está disponível, mas como é esse o recurso que está à sua disposição, o fundamental é que você alinhe estratégias com essas pessoas, mesmo que elas não sejam fixas na escola, mas que elas possam trabalhar de acordo com aquilo que está estabelecido para a escola. Quer dizer, o fato de vir uma pessoa que trabalha no RH da Casa Legislativa não vai ser um problema na hora de fazer qualquer tipo de encaminhamento em relação à escola. Porque se ela domina os objetivos da escola, se ela domina o regramento da escola, se ela domina as normas que estão combinadas com toda a equipe da escola, não há o que sair fora de controle, né? Esse ambiente organizacional, ele deve ter o projeto pedagógico como se fosse um colchão mesmo, né? Um grande aparador de todas as decisões que vão ser tomadas em quaisquer níveis, né? Pode ser lá na sala de aula, um dia, uma determinada situação, quer dizer, a pessoa que está acompanhando e representando a escola naquela atividade, ela pode ter clareza para agir de acordo com os princípios da escola, com os valores da escola, com as normas da escola, porque ela conhece, né? E esse é o ponto-chave. Ela não é mais um elemento, mais uma pessoa que ocupa uma cadeira na escola. Ela, de fato, exerce o trabalho da escola e conhece esse trabalho da escola. Por isso que a função do diretor, do coordenador, né, tenha lá o nome que tiver, né, é fazer estimular essa cooperação, essa participação, esse alinhamento, né, e sempre que possível, o compartilhamento das decisões, porque o fato das pessoas e dos colaboradores terem participação nas decisões faz com que a atuação seja mais consciente e com menos percalços, né, sempre. Vamos lá, Má? Bom, então aí o que pressupõe, né, e o que possibilita, né? Então, aqui é uma parte da oficina que a gente fez lá em Itapevi, que busca revelar como você faz essa distribuição de responsabilidades, como que você garante a cooperação entre as pessoas, estratégias variadas de manutenção de diálogo, né, compartilhamento de atitudes em cima de estudos de caso. Quer dizer, existem uma série de estratégias que a administração tem e são indicadas para a constituição de equipes mais fortalecidas, né, que possam trabalhar de forma mais colaborativa e que estejam atentas à questão do compromisso com os objetivos de aprendizagem da organização, né? E aí, isso que a gente percebe é que, ao fortalecer a sua equipe, você acaba facilitando, né, a convivência, facilitando o domínio, né, e a superação dos entraves que aparecem, porque sempre aparece alguma coisa, né? Está tudo programado, mas no dia, por exemplo, a apresentação não entra. E aí você tem que mandar e-mail para o coleguinha para poder fazer a live direitinho, mas enfim. Os percalços que a gente tem sempre na implantação de qualquer coisa, né? Pode ser um curso, pode ser a própria escola, sempre vão aparecer alguns entraves, né? E o fato de você ter uma equipe fortalecida, né? De novo, mesmo que sejam pessoas que ocupem mais do que uma função, que não sejam específicas da escola, mas que você encare esses colaboradores como parte do organismo. E você, quando consegue
criar essa equipe mais consolidada, mais solidária, mais participativa, você enfrenta quaisquer mudanças com mais força também, né? Menos sujeitos aos problemas que o cotidiano apresenta para a gente, né? Especialmente, né, você rompe esse clima, né, essa convivência, essa participação, a audição atenta, né, escuta atenta de todas as pessoas que compõem a escola, a devida importância, né, para aquilo que as pessoas pensam e sentem, faz com que também as pessoas abandonem uma perspectiva mais individualista, né? Então, a gente sabe também que uma das questões muito fortes, né, do trabalho com as equipes é que as pessoas têm histórias diferentes, experiências diferentes, crenças diferentes, isso pode interferir no dia a dia do seu trabalho. Isso é muito comum, por exemplo, com crenças, né? Então, assim, uma perspectiva mais social, mais colaborativa, faz com que a pessoa não fique vinculada às suas práticas individuais, né? Às suas crenças, por exemplo, no caso que eu estou destacando aqui, né? Por quê? Porque o compromisso que ela tem, que ela assume, é um compromisso público com a sua equipe de trabalho, né? Então, fica mais fácil superar algumas amarras que ela tem do ponto de vista até de condução pessoal. Um exemplo que parece muito bobo, né, e que sai fora da questão das crenças, mas mais de atitude mesmo, né? Pessoas mais tímidas, por exemplo, e o presidente da escola vai e fala assim, olha, hoje você tem que fazer a abertura do curso, a apresentação do curso. A pessoa fala assim, não, mas eu não falo em público. Então, peraí, né? Você, liderança dessa escola, tem que retomar essa situação, né? Claro que nesse dia você não vai obrigar a pessoa, forçar, submeter a pessoa a fazer a apresentação pública, mas você tem que trabalhar com as limitações das pessoas e com as capacidades delas, né? Então, se aquele é o colaborador que você tem, é sua responsabilidade como diretor ou como coordenador da escola trazer esse cara para o time e efetivamente que ele possa contribuir com aquilo que ele sabe fazer. E o que ele não sabe fazer, a gente tem que fazer com que ele aprenda, né? Estimular para que ele aprenda. Né? Fazer que ele aprenda é bom. Bom, uma frase que eu gosto muito, falando de equipe e de gestão, né? É que você precisa fazer participação na gestão e fazer a gestão da participação. Né? Essa é a responsabilidade da liderança da escola, esteja ele na figura do diretor, do presidente, ou na figura do coordenador das equipes. Pode ir, Má? Bom, e aí é fundamental, né, que esse cara tenha um perfil de liderança. Atualmente, a administração vem pontuando, né, a questão lá do tripé dos conhecimentos, das atitudes e das práticas, né, das pessoas. Então, um pouco o perfil desse cara que vai para a liderança, que vai fazer gestão de uma organização, né, hoje em dia né, se estabelece a partir dessas características, né, uma visão sistêmica estratégica, acho que isso é fundamental nas nossas escolas, exatamente pelo ambiente institucional que elas estão, né? Então, por exemplo, você ter a escola na Casa Legislativa como um instrumento de ampliar a participação da comunidade, é sim necessário que você tenha uma visão que vá além das questões da escola e vá além das questões da Casa Legislativa em si. Né? A gente sabe que o jogo político é um jogo de interesses, de consensos, de negociações, né? Mas a população, quando chega, né, ela precisa ter a sua visão ampliada. Então, faz parte da visão de um gestor, de uma liderança dentro de uma escola, especialmente num ambiente político, né?
perceber todas as correlações de força aqui, por isso uma visão sistêmica, e estratégica no sentido de como ele oferece as melhores oportunidades, ou como ele engaja a escola na definição desse, ou na articulação com esse jogo político, né? Que é assim, acho que é um grande ponto aí para quem está à frente de uma escola dentro de uma casa legislativa. Tem características pessoais, por exemplo, como domínio pessoal, a capacidade de inovação, comportamento ético, que é uma coisa que também vem bem destacada, né? Flexibilidade, criatividade, capacidade de aprender, né, de liderar, de educar, que eu falei um pouco em relação àquele seu funcionário que não fala em público, né? Tem aí a questão de a capacidade de liderar e a capacidade de educar, né? Quer dizer, identificar problemas ou falta de conhecimento na sua equipe, né? E prover isso também é uma responsabilidade da liderança e desse gestor. Acho que é isso. Pode ir, Má. Bom, e aí a gente também fez na oficina, né, uma atividade, e aí tem essa atividade, ela é muito bacana, eu posso detalhar se alguém tiver interesse e quiser fazer na escola, porque ela tem vários perfis, né? Ela tem perguntas que são destinadas especificamente às pessoas que fazem coordenação de atividades dentro da escola, ela tem perguntas específicas para a liderança, ela tem perguntas específicas para a equipe, né, que vão mais no cotidiano. Então, assim, é super bacana, é um leque bem grande de possibilidades, né? Aqui eu escolhi algumas questões só para a gente fazer uma provocaçãozinha. Então, em relação à liderança, né? Você cria uma visão comum para seu time? Esse é o tipo da pergunta que eu estou participando de um projeto agora, e a gente fez um questionário para os diretores, né? E eu ouvi de uma diretora uma frase que ficou na minha cabeça, que é assim, tá bom, eu tenho que confessar as minhas deficiências. Não, você tem que reconhecer o que você ainda precisa aprender, né? Só isso. Então, assim, a questão da visão comum para o time, né, é super importante na medida em que, como eu falei antes, o projeto pedagógico se consolida na medida em que ele é compartilhado. Identidade, visão de futuro, os valores estão internalizados por toda a sua equipe. Então, é fundamental que você, como liderança, construa um ambiente em que essa visão seja sempre lembrada, né? Seja sempre articulada com todas as pessoas que fazem parte da escola, né? Então, essa é uma provocação, uma autoprovocação, né? Você cria uma visão comum para o seu time? Como você responderia a essa pergunta? Você delega e empodera a sua equipe? Aqui o dilema a pessoa delega, mas depois fica criticando o que foi feito, né? Então, assim, delegar é uma tarefa super complexa, né? E ela pressupõe que você delegue também a autoridade para aquilo, né? Não adianta você delegar, mandar o cara lá e aí criticar o que o cara fez, né? Qual que é o remédio para isso? De novo, é você ter um senso compartilhado do que é a visão, do que é a missão, do que você pretende, de quais são os seus objetivos. Quer dizer, é isso que faz com que qualquer um da escola, qualquer membro da equipe, possa ir fazer apresentação, uma aula inaugural, uma palestra, qualquer coisa, em nome da escola. Né? Qualquer um representa, porque se sente parte. Se ele se sente parte, se ele conhece aquele ambiente, ele pode fazer isso. Então, cabe à liderança, né, a delegação e o empoderamento correspondente. Né? Uma outra provocação, né? Você investe tempo na construção ou consolidação das relações com membros da equipe?
Isso é fundamental, né? A gente, me lembro que lá em Itapevi descobriu uma situação, né, que era um elemento que de uma pessoa da equipe que atravessava um pouco a questão do trabalho, né, a organização do trabalho, interferia um pouco. E aí, assim, descobrir esse elemento, né, e quando a pessoa expôs, assim, foi uma coisa que a equipe inteira voltou o olhar para ela e voltou um olhar mais compreensivo, mais acolhedor, né? Isso fez diferença no desempenho desta pessoa na escola, né? Então, assim, a gente, como liderança nas organizações, precisa perceber se o que você pode fazer, né, para construir e consolidar entre os membros da equipe uma boa relação, né? Porque isso ajuda muito ao atingimento dos objetivos. E uma última provocação que tem a ver também com esse reconhecimento das pessoas que trabalham com você, né? Você sabe buscar habilidades complementares nos diferentes membros da equipe? Então, lembrei agora do Wilton que falou da questão da tecnologia, né? Isso é muito comum, assim, você ter uma pessoa mais jovem e mais habilidosa, por exemplo, no meu caso, né? Mais jovem e mais habilidosa com as questões tecnológicas. Então, você, mesmo que não seja a função da pessoa, ela pode contribuir nisso e pode contribuir, inclusive, com aqueles como eu tenho essa limitação, né? Então, assim, o que cada um empresta de seu para o melhor andamento da equipe, o que cada um tem de talento que pode incentivar os outros membros da equipe. Vamos lá, Má. Tudo bem até aqui? Depois, o que a gente pensou? A gente pensou em comunicação, né? E eu tô até com vergonha de falar isso na frente de Marcelo, que é o Papa, né, agora, mas, enfim, uma questão que muito me preocupa e que eu sempre faço questão de frisar é quais são as estratégias de comunicação interna e externa que a escola tem utilizado. Então, prever coesão, consistência, clareza, né, numa comunicação assertiva é fundamental. Quer dizer, tem questões que não podem ser dúbias, né? Elas têm que ser declaradas e essa declaração tem que ser clara, tem que ser concisa, tem que ser fiel ao princípio que você estabeleceu lá atrás. Então, muito importante que documentos que a escola produza, folhetos, orientações, cartilhas, tudo isso tenha bastante clareza, um texto bastante claro, sintético, preciso, de tudo aquilo que você está querendo comunicar, né? Em qualquer instrumento que a gente esteja falando. Uma comunicação não violenta, né? Eu tenho chamado a atenção para isso, em função de tudo aquilo que a gente vê, né? Esse clima que a gente tem, essa dicotomia, esses embates. Então, acho que a perspectiva da não violência na comunicação ela é importante para diminuir esse acirramento que a gente vem presenciando na sociedade como um todo, né? Então, acho que é uma pontuação aí da gente buscar estratégias de comunicação menos violentas, né, ou não violentas. A mesma questão da perspectiva antirracista, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, essa é uma perspectiva, acho que é uma questão que tem que reafirmar, né? Daí a importância de pensar dentro do seu projeto pedagógico um conjunto de decisões e de estratégias que considerem isso. Depois que você possa elencar diversos instrumentos, né, e utilize de várias linguagens. Então, acho que a pandemia ensinou para a gente, né, que dá para diversificar, e acho que isso é um aprendizado importante
para nós, para poder também otimizar os recursos que a gente tem, são poucos, claro, né? Não são os ideais, nunca serão, né? Mas a gente tem que fazer cada investimento valer a pena, né? E multiplicar isso. Então, a diversidade de linguagens que hoje a gente pode trabalhar vão também melhorando a questão da comunicação, tanto interna quanto a comunicação externa. Então, assim, muitas das coisas que eu vi, ideias do Lamari lá atrás, assim, tipo de fazer o Minuto da Cidadania, né, boletins de programação para a TV Câmara, enfim, várias coisas podem ser feitas e agregadas na escola mesmo, né, com vistas a uma comunicação mais efetiva, não só internamente, mas também com o ambiente mais amplo, né, com secretarias de educação, por exemplo, com o poder público de forma geral, com a casa, com os gabinetes, enfim. E fundamental também é a questão da adequação ao público-alvo, né? Uma das perspectivas que você sempre tem que lidar é entender exatamente com quem você está falando e qual é a linguagem mais adequada. Então, já vi iniciativas, por exemplo, de escolas ligadas a crianças, né? Tratando criança como adolescente, ou adolescente como jovem, né? Isso é fundamental a gente perceber com que público que a gente está falando, para poder adequar a linguagem. A mesma coisa, se você está tratando de um tema específico, por exemplo, pessoa com deficiência, que interessa tanto a pessoa com deficiência, quanto um acadêmico que estuda comportamento, quanto ao vereador que milita nessa área, um movimento, uma determinada organização. Quer dizer, quando você propõe uma atividade sobre essa temática, você precisa adequar a sua forma de comunicar ao público que você está atendendo, né? E se isso for muito complexo, assim, a diferença for muito grande, tem que segmentar mesmo, né? Que seria uma estratégia e uma possibilidade para a escola. Vamos lá, Má? Bom, a avaliação, o que eu acho fundamental, e eu sempre costumo dizer, é que tanto processo, para mim, o projeto pedagógico é, na verdade, um retrato de todo o processo de planejamento, de toda a documentação da escola. E como todo bom planejamento faz parte a avaliação, né? Quer dizer, a avaliação é condição para você começar, porque você começa por um diagnóstico, o diagnóstico é uma avaliação, né, das condições que você tem, e você termina com a avaliação, dizendo, olha, até aqui foi tudo bem, foi tudo certo, mas a continuidade tem que ser por X, por Y, por A, por Z, né? Ou isso deu melhores resultados do que essa outra estratégia. Trabalhar diretamente com a Secretaria de Educação não dá certo, mas com as escolas dá. Quer dizer, todo o processo de avaliação vai te dar indicadores para que você mantenha ou descontinue as ações que você teve, né? Então, a avaliação é um processo que permeia tudo, né? A gente costuma falar de avaliação de processo e avaliação de resultados, né? Eu recomendo sempre que o projeto pedagógico contemple as diversas dimensões da avaliação, né? Que não seja só aquela coisa da avaliação do aluno, ou a avaliação que o aluno faz do professor. Isso é importante, né? Em algumas organizações e no arcabouço das escolas, eu já vi muitas vezes a questão da certificação ligada à frequência, ligada a uma avaliação, enfim, vamos olhar para isso como avaliação de resultados, né, de aprendizagem, mas vamos olhar também para aquela avaliação que a pessoa que participou dos cursos, dos eventos da escola, fez sobre a própria escola, sobre a divulgação, sobre a estrutura que a escola apresenta, enfim, todos os dados que compõem
a organização como um todo, seja a sua estrutura material, sua estrutura de recursos humanos, isso inclui o professor, palestrante, enfim, né, a pessoa que conduziu a atividade. Então, é fundamental que o projeto pedagógico olhe para as questões da avaliação na sua temporalidade, na sua frequência e na composição do tal do balanço, que, em geral, também as leis de criação das escolas acabam deixando lá como atribuição, como responsabilidade do diretor ou do presidente, né, mas dessa figura central, né, de liderança da escola, que apresente o balanço do que foi feito, né? Então, durante a execução do seu projeto pedagógico, é importante que você recolha todos os elementos que vão te ajudar a compor tanto esse balanço, né, para a mesa ou para o presidente, dependendo de qual é a situação da escola, mas também internamente, para os seus colaboradores, quer dizer, como que a gente andou até aqui, né? Quais os compromissos que nós assumimos e efetivamente alcançamos, né? Em que dimensões nós alcançamos e em quais nós não conseguimos chegar, né? Tudo isso serve para facilitar o planejamento do ano seguinte, para não cometer os mesmos erros e para avançar naquilo que já é bom na escola, né? Então, como diz o Wilton, né, a escola de Itapevi vem trabalhando para conseguir cada vez mais. Se tiver 15 categorias, eles vão escrever 15 projetos e não pode ganhar os 15, tá? Mas, enfim, nesse sentido, né? Aquilo que a avaliação vem mostrando que está dando resultado tem que ser ampliado, por exemplo. E o desafio eu não paro naquilo que eu conquistei aqui, até aqui. Né? Quer dizer, como é que eu avanço de onde eu estou? Porque cada vez o diagnóstico vai ser alterado, né? A atuação anterior modifica a altura do sarrafo, né? Então tem que subir mais para poder se jogar mesmo, né? Da mesma forma como o projeto pedagógico garante a legitimidade institucional, né, porque ele traz todo o seu compromisso, traz toda a sua organização, traz todas as suas regras, traz a sua identidade, traz o seu sonho futuro, traz os valores em que as ações vão estar calcadas, traz um grupo de pessoas trabalhando naquele sentido. Quer dizer, tudo isso garante legitimidade, isso é fundamental para as casas legislativas, quer dizer, em ambientes em que você está sujeito, né, a descontinuidades, a processos cíclicos, né, como o processo eleitoral, por exemplo, que pode mudar a configuração do ambiente institucional. Então, é super importante que você tenha instrumentos que ajudem a estabelecer, a consolidar a presença da escola naquele ambiente. Quer dizer, faz todo sentido e garante a legitimidade o fato de você ter compromisso com mais do que aquele documento, mas ter os seus compromissos como grupo, como equipe, como organização, registrados nesse documento, né? Da mesma forma, a avaliação, ela te ajuda a consolidar a presença da escola dentro da organização, né? Então, te ajuda a dar satisfação pública, né? Que nós todos, como servidores públicos, temos que ter essa perspectiva, né? Tanto do ponto de vista da transparência, quanto da responsabilização, quanto da própria governança, né? Então, a satisfação pública, ela é imprescindível, aquilo que nos coloca na perspectiva da garantia da continuidade, né? E eu faço aqui duas provocações, eu fiz também em Itapevi, né, que para coletar os instrumentos dos usuários, né? Então, uma caixinha de sugestões, um mural, eu deixei aí na imagem esse conjunto de post-its aí, porque eu acho que são estratégias que valem a pena, assim, deixa uma palavra para a equipe da escola, deixa uma palavra para a biblioteca, e você consolidando isso continuamente, né? Acho que a resposta do público e da comunidade onde você está inserido para as ações da escola são fundamentais, e acho que essa é uma forma de registro bacana também. Vamos lá, Mar?
Não salvou. Aqui não está. Está errado. Depois eu vou consertar isso, tá, gente? Quando eu mandei para o Marcelo, eu mandei a versão desatualizada. A última provocação que eu fiz em Itapevi, que eu acho bem bacana que vocês façam no escopo do projeto pedagógico, das reuniões de organização da escola, enfim, durante essa jornada, né, a construção dessa jornada, é pensar um pouco nas medalhas da escola, né? Então, numa situação em geral, né, do que a gente vê na maioria das escolas, né, esse crescimento, como a Lamari falou inicialmente, né, de 100 para 400, né, Lamari? Na minha época, acho que eram 30, quando a gente começou, acho que eram 30 ou 40, né? Agora, pensar em 400 é um universo, né? Mas, enfim, cada uma com seu desenho próprio, específico. Claro que tem muitas escolas que copiaram, reproduziram tanto os instrumentos legais, né, quanto a estrutura mesmo, e fizeram algumas adequações, porque seu quadro de funcionários não permitia determinadas ousadias, né? Ou tem mais restrição para contratar, enfim, né? Tem várias. Mas o que importa aqui, né, é que nesse caminho de consolidação de cada uma das escolas, à luz do seu projeto pedagógico, é fundamental, da mesma forma como eu comecei falando da história da escola, quer dizer, como é que a escola nasce, como é que ela se cria, como é que ela se constitui, como é que ela... É super importante que a gente faça o reconhecimento do legado, né? E é isso que eu estou chamando das medalhas, né? Então, a provocação que eu fiz lá em Itapevi era, vamos lá, se você tem aqui uma estante e você tem que colocar aqui um troféu, para que ação, para que atividade, para que projeto da escola vai a sua medalha, né? E acho que a questão do reconhecimento ela é fundamental, tanto na consolidação da equipe, quanto do legado da história da escola, né? Então, a minha provocação também vai no sentido de vocês divulgarem essas medalhas, né? Então, assim, para além daquilo que eu faço bem feito e tenho reconhecimento da minha comunidade, como eu extrapolei as paredes da escola e da Casa Legislativa. Como eu fiz isso chegar na ABEL, ou na Associação Regional, como eu inseri isso na prefeitura, ou no governo do estado, como eu levei isso adiante pela imprensa, nas mídias sociais, quer dizer, a gente, de novo, né, na questão da comunicação, a gente tem 1000 instrumentos e várias formas de fazer, de levar essa mensagem, né? Então, acho que é fundamental o reconhecimento aqui dos projetos e das pessoas que tocaram esses projetos, né? Então, a pergunta é essa, né? Qual é esse nosso legado? E como é que a gente está construindo essa história? E isso vai lá também para o projeto pedagógico, da mesma forma como a gente fala da história inicial, a gente fala do desenvolvimento e da história que é escrita por cada um dos membros da equipe durante a sua jornada de trabalho. Acho que acabou, né, Mal? Tem mais um aí. Tem. Por fim, acho que é importante, né, na avaliação da equipe, pela equipe, identificar algumas questões, né? Então, a minha provocação lá na equipe de Itapevi foi: qual é o nosso jeito, qual é o melhor jeito e quais mudanças nós precisamos fazer. E aí, precisamos, primeiro ponto, queremos, segundo ponto, faremos, poder de decisão. Então, acho que isso resume um pouco a ideia de estamos todos juntos, no mesmo barco, todo mundo sabe qual é o caminho da viagem, da jornada, onde a gente quer chegar, que tipo de valores a gente compartilha, qual é a condução individual e coletiva,
como que a gente trabalha com colaboração, com solidariedade, respeitando os limites dos outros, mas promovendo o desenvolvimento de todos, como a gente se comunica de forma ágil, precisa, correta, de acordo com o público que a gente está falando, como a gente faz os destaques e os reconhecimentos da nossa jornada, do nosso trabalho, e como a gente sistematiza as avaliações todas com o objetivo de melhorar a nossa atuação em relação aos compromissos que a gente estabeleceu. Acho que é isso. Tá aí meu e-mail também, se quiserem trocar figurinha, falar sobre alguma coisa específica, né, pós essa live, eu estou à disposição de vocês. Tá. Obrigado, Fátima. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma aqui, eu já vou abrir uma pergunta, se alguém pensar em alguma. A minha pergunta é a seguinte, Fátima, existe uma obrigatoriedade do projeto pedagógico ele ser feito de uma forma democrática ou a mais democrática possível, se ouvindo os vários atores aí? Então, eu acho que o compromisso é moral, mas ele também é legal. Então, as leis que regem a educação nacional, em função de um acumulado de definições e de pressupostos pedagógicos, impôs para todas as unidades de ensino o registro do projeto pedagógico, né? E ficou chamado assim, na própria lei, e ficou como responsabilidade de cada escola fazer o seu próprio projeto pedagógico. As universidades, por exemplo, e no processo de credenciamento, de cursos, tal, falam em plano de desenvolvimento institucional, ele recebe vários nomes, né? O que importa é entender qual é a razão de ser desse instrumento, né? Então, como eu disse, a gente pode encará-lo como um instrumento de planejamento, como um registro de regulamentos do arcabouço institucional, como um diário de bordo, como um plano de ação, porque tudo isso faz parte do projeto pedagógico. Então, ele é uma coletânea de vários instrumentos que vão garantir essa identidade da escola. Tudo aquilo que a escola vai estar resumido ali, através de vários instrumentos. E aí, uma segunda coisa que a legislação trouxe, né, e desde do processo de redemocratização do país, isso aparece na educação, que é a perspectiva de trabalhar no princípio da gestão democrática. Então, isso é um preceito constitucional e, portanto, é um princípio na educação nacional. Ora, se é um princípio na educação nacional, por que não seria, ainda mais dentro de uma casa legislativa, né? Que o âmago é a questão da democracia, certo? Então, não há o que discutir da perspectiva de ser um princípio. Então, a gestão democrática é um princípio e deve ser um instrumento. Daí a questão da participação, a questão de valorizar, né, as opiniões, as expressões, os pensamentos de todos aqueles que compõem aquele ambiente, inclusive aqueles que vão participar das atividades como estudantes, como educandos, enfim, como alunos, como comunidade, como servidor, enfim, todas as formas. Agora, a questão do compartilhamento e da decisão, da participação de todo mundo no processo, Lamari, você mais do que ninguém sabe a importância que isso tem para você conseguir organizar os processos de trabalho de forma mais efetiva. Só quando as pessoas compartilham os princípios, compartilham a visão, compartilham a organização da escola, elas conseguem se comprometer com aquilo.
e a questão do compromisso é fundamental nessa ação que é coletiva. Quer dizer, eu tenho que fazer a minha parte no combinado com o todo. E cada um tem que fazer a sua parte no combinado com o todo. E o todo nunca vai ser só a soma das partes, porque ao compartilhar, a gente acaba construindo uma coisa que é maior do que a soma das partes. Então, a articulação, a integração, a corresponsabilização, tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma organização. Quer dizer, se eu quero ter uma equipe sólida, se eu quero ter uma ação efetiva naquele propósito, o melhor caminho de fazer é juntando todo mundo e compartilhando essas decisões e definições. E as pessoas se comprometem melhor com aquilo que elas ajudam a pensar, né? Mesmo que se ao final do processo ela seja voto vencido, tá bom, a maioria ganhou, né? Mas assim, eu pude dizer tudo aquilo que eu estava pensando. Isso já é um passo gigante na ação coletiva, né? Acho que é isso. Wilton Piran, a pergunta. Bem, Fátima, aqui a nossa realidade ela é bem diferente, né? Que sonho, né? Seria eu conseguirmos aqui uma escola e ter você aqui ao nosso lado para fazer um projeto político pedagógico para nós, no modelo de Itapevi, e a gente sair daqui com muitos projetos, enfim. Mas, assim, a nossa situação aqui é bem diferente, nós criamos, enfim, trabalhamos para criar uma escola para uma associação de vereadores aqui da região, a associação é mantenedora desta escola e eu sou um prestador de serviço e sou coordenador administrativo e eu faço tudo da escola. Não tem servidores aqui, eu faço todo o trabalho. E quando nós recebemos esse convite para fazer parte dessa coordenação, nós convidamos um professor que trabalha muito nessa tua área aí de construção de projetos políticos, pedagógicos, enfim, e decidimos então também, não chegamos a... Ele está praticamente aí encaminhado, mas decidimos, primeiro, criar um estatuto para a escola, fizemos um estatuto para a escola, e esse estatuto tem tudo que, enfim, da organização, né, da escola, como ela iria atuar com seus objetivos e tudo, e construímos também um regimento interno para a nossa escola, né? Então, nesse regimento interno também tem todas as informações aí que o professor Francisco, que é o nosso responsável pela parte pedagógica, trabalhou ali para a gente fazer, né? E, claro, aí eu te pergunto, eu avanço a construção do projeto político-pedagógico também, sabendo agora também você já sabe da nossa realidade aqui, que é uma realidade bem diferente, e a gente não tem os recursos, não temos servidores para isso e tal. Você acredita que com o que a gente construiu no estatuto, e até posso te mandar uma cópia, se tu quiseres, e o regimento interno, a gente consegue avançar assim ou precisamos focar no projeto político-pedagógico também, hein, Fátima? Está mutada. Não, então, eu não achava o microfone para abrir. Vamos lá, Hilton. Tudo isso que você fez compõe também o projeto pedagógico. Como eu disse, o arcabouço de criação da escola e a regulamentação dela é parte do projeto pedagógico. Então, você pode caminhar com esses instrumentos que você já tem grande parte daquilo que o projeto te exigiria, né? Se fosse o caso de ir para um reconhecimento de curso, vamos dizer assim, né? Se eventualmente você fosse fazer alguma coisa nesse sentido, para fazer reconhecimento de curso, você precisaria acrescentar algumas coisas, né? Mas se você já tem estabelecidos
qual é a sua estrutura de ação, quais são os programas que você desenvolve, como que você destina recurso, nesse caso, para isso, como você arregimenta pessoas para trabalharem com essas atividades. Aí não sei, né, não posso falar, não conheço o seu modelo, mas isso também faria parte do projeto, se é que não está previsto nem no regimento, nem no estatuto, né, que você falou. Mas, basicamente, você tem 2 pilares aí importantíssimos do que deveria conter no projeto pedagógico. O resto é complementar se essa for uma necessidade da escola. Como você trabalha sozinho, talvez eu não sei se você contrata pessoas para fazer as ações da escola, ou se é você mesmo que faz. Isso não ficou claro para mim. A gente atua com os parceiros, tá, Fátima? Então, como a gente tem a ABEL como parceira, a gente tem a Escola do Legislativo da Assembleia como parceira, o Interleges como parceiro, enfim, várias instituições que são parceiras. E a partir daí a gente busca com eles os palestrantes e a gente oferece uma estrutura aqui para que eles venham para cá e a partir daí a gente oferece esses cursos. E sim, a gente já está até certificando alguns cursos, né? Porque pelo que nós fizemos de contato, já é possível nós certificarmos através dessas peças que a gente tem aí, que é o estatuto e também o regimento. Mas é claro que eu acredito sim que a gente deveria ter um projeto político-pedagógico e assim que a gente tiver o recurso, quem sabe a gente contrata e você vem aqui para a gente fazer esse projeto com a gente, tá bom, Fátima? Mas não precisa ser contrato, não. Eu posso ajudar. Obrigado. Como for. Eu acho importante, sim, principalmente quando você tem parcerias diversas, né? Porque esse alinhamento, na verdade, não é seu com a sua equipe, ele é seu com outras instituições parceiras, né? Então, acho que é importante que você tenha isso registrado, né? Isso definido, isso bem estruturado, até para que essas escolhas das parcerias sejam feitas à luz desse horizonte que você tem estabelecido. E, de novo, grande parte do que é a estrutura, vamos dizer, a espinha dorsal, você tem nesse arcabouço legal aí que você mencionou, tá? Mas posso ajudar, me escreve que eu vou ajudando, sim, sem problema. Ricardo Simas. Queridos, eu fico imaginando, olha assim, ó, eu vejo a minha dificuldade aqui numa Câmara com 30 servidores concursados e 70 ao todo, contando com os assessores e comissionados, né? Eu tentei fazer... Primeiro, eu chamei a Secretaria de Educação, pedi ajuda de alguém da área pedagógica para fazer esse projeto, e eles se comprometeram, disseram que sim, mas depois, não dá agora, temos outras atividades, e nunca consegui. Aí eu tentei chamar os colegas para fazer, mas isso aí não, isso aí é texto, isso aí é difícil, isso aí não é para nós, ninguém aqui está capacitado para isso. E eu entendo dessa importância, Fátima, porque além de todas essas perspectivas e todo esse planejamento e esse histórico da escola, né, isso vai ficar como o esqueleto de como a escola deve agir, independente do Ricardo Simas estar ali ou não, né? Independente do Roberto Lamares ser o presidente ou não, independente de quem seja a pessoa, este é o parâmetro, este é o caminho, este é o norte, esta é a ação que a escola deve seguir, né? E se já é difícil, né? Então eu tentei de várias formas, e como eu disse naquele início, assim, o que eu fiz? Eu juntei 14, 15, 16 planos e montei um plano político, um projeto político-pedagógico da escola de Uruguaiana, né? De uma maneira, eu tentei resumir, eu tentei colocar tópicos, ele é um pouquinho extenso, assim, e pedir para os colegas que fizessem a leitura
Selecionei 4, 5. Quais são as orientações? O que vocês têm? O que você mudaria? O que você gostou? O que você não gostou? Né? E isso foi muito difícil porque teve 2 colegas que fizeram uma leitura mais detalhada, que tem formação na área de letras, né? E o restante, assim, resume. Isso aí está muito grande. Isso aí não serve. Isso aí não, é muito texto para nós. Isso aí tu tem que colocar objetivo, missão e valores. Deu, acabou, não precisa mais nada. E eu acredito que ele é muito maior do que apenas objetivo. Agora imagina eu numa escola com 30 pessoas e o Wilton que tem que juntar 7 municípios. Né? Como é que ele vai juntar e agregar para fazer o PPP de 7 municípios que ele representa? Então, realmente é muito complicado. Mas eu sugiro, Fátima e Lamari, né, que a gente consiga colocar, e vou te enviar, Fátima, o que eu construí, para que você dê uma revisada, já que você está à disposição, né? E para que você dê uma analisada e a gente tenha, de repente, assim, um modelo, né? Um modelo que sirva como padrão. Olha, esse é um modelo para que as escolas possam... Assim como a gente tem o modelo de regimento, do regimento da escola, o modelo de lei de criação da escola, que a gente tenha o modelo de projeto político pedagógico para que as escolas que não possuem possam utilizar aquilo como base e ir se adequando, né, dentro da sua realidade, né? Eu vejo que a maioria, 65% dos municípios brasileiros, eles têm menos de 20 mil habitantes. Se são municípios tão pequenos, a estrutura das câmaras também é pequena. É 1, 2, 3 servidores, quando muito. Né? O município de Uruguaiana, 120 mil habitantes, né? E nós temos um servidor na escola. E com muita dificuldade. Né? E isso é a realidade do Brasil. Então, de repente, assim, fica essa sugestão de que a gente tenha um modelo, né, que possa se utilizar ali no site da ABEL, no nosso portal, Lamari, né? Além dos documentos que compõem a estruturação de uma escola, também um PPP, porque é importante termos esse PPP. Já tem lá um modelo de como fazer o PPP, mas no modelo de PPP, eu acho que até talvez a Fátima vai dizer o porquê disso, né? Nós já temos isso lá no portal ABEL. Ok. Assim, não há um modelo estabelecido, né? Como o projeto é da escola, é a escola que toma a decisão sobre o que ela põe lá, né? Eu faço algumas indicações, então, todas as câmaras que eu fui para trabalhar com isso, tinha alguns elementos que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, como eu comecei dizendo para vocês, da história da escola. Eu acho fundamental que um projeto pedagógico vá contar, né, a identidade da organização, que ela comece dizendo, olha, alguém um dia entendeu que era importante ter um mecanismo de destinação de recursos para estratégias coletivas ligadas à questão da educação política nesse território. Né? Então, começa contando essa história, quem são essas pessoas, quem desbravou isso, quem articulou os 7 municípios. Eu acho que tem que contar essas histórias, né? Porque elas também... eu sou uma apaixonada por história, então, por isso que eu insisto, né, na questão, e acho que isso traz um conjunto de símbolos que são definidores mesmo dessa identidade, né, e ajudam a gente a celebrar essa identidade. Esse é um ponto. Então, assim, dá para ter um rol de coisas que podem ter lá, né? Basicamente, como eu falei, essa estrutura, o regimento e o Wilton chamou de estatuto, mas, em geral, eu localizo assim como a regra geral da escola, né? Ou ela
está na lei de criação, ela está no ato seguinte que detalha aquela estrutura. Em si, isso já é suficiente para você dizer como você age, o que você organiza, quais são seus objetivos, né? Isso já é o básico, assim. O resto são coisas de entendimento mesmo, de como se definiu, por exemplo, vou dar... aqui em São Paulo, a gente tinha um programa de estímulo a... Era alguma coisa ligada a ensino fundamental, né, Lamari? Era um programa Programa de específico. aproximação ao ensino fundamental. Isso. Então, assim, isso quer dizer muitas coisas, né? O detalhamento desse programa não vai aparecer na lei. No mínimo, a lei traz o objetivo, mas, assim, o detalhamento, se vai ser uma parceria com a Secretaria de Educação, qual é o público-alvo, como que você vai organizar, que tipo de assuntos vão ser tratados, isso são definições a partir dessa estrutura mais geral. Isso é o tipo de decisão que o projeto pedagógico tem. Quem que vai tomar essa decisão? Aqueles que estão lá colaborando e realizando as ações da escola. Então, é o presidente, é o diretor, é um coordenador pedagógico, é a pessoa que tem lá, a instituição parceira que vai trabalhar junto com a escola em determinado... Não sei, quem for fazer pode opinar. Quem é beneficiário também pode opinar. Então, a história tem 30 servidores. Esses 30 servidores também vão ser beneficiados pela ação da escola. Então, dá para ouvi-los, né? Dá para fazer lá um mural de sugestões, como eu falei, ou a caixinha de sugestões, ou um café na escola para conversar sobre quais são as demandas de formação, uma conversa lá no RH para ver o que está passando, associação de bairros, lideranças, dar uma passada nos gabinetes para ver como é que os vereadores, quais são as pautas que estão na agenda dos vereadores, e aí, a partir disso, ir estruturando ações que possam, conversando, por exemplo, com os gabinetes dos vereadores, levar essa discussão para a comunidade mais geral. Enfim, esse tipo de estratégia de articulação vai compondo o projeto pedagógico em cada uma das grandes dimensões que foram estabelecidas na legislação. Com isso tudo, eu quero dizer, olha, tem 1000 formas de fazer, são 1000 possibilidades de acrescentar ou não, é um instrumento de planejamento, ele é robusto e ele busca tirar uma foto e fazer um diário de bordo. É mais ou menos essas imagens que eu costumo usar para fazer. Dá para ter um roteiro? Dá, mas... assim, acho que importa mais o como você faz do que exatamente como você o apresenta, né? Tendo a regulamentação, o arcabouço institucional, a escola consegue andar. Eu acho que o projeto pedagógico avança na medida em que serve como documento de identidade, serve como fotografia daquela equipe, daquele lugar e daquela missão. Acho que é basicamente isso. E pode mandar que eu leio, sim, e faço algumas sugestões. Deixa eu só fazer... Você, em um determinado momento, eu entendi que você falou que o PPP ele é obrigatório, né? Ele é um documento... Em qual é a legislação que diz isso, na LDB? Isso, exatamente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que é responsabilidade da escola elaborar o seu próprio projeto. Por isso, em redes de ensino, eu trabalhei em redes de ensino, né? Você até faz um esboço, né? Um esqueleto, assim, desse projeto pedagógico, e aí a escola, a partir desse boneco, né, vai tomando as suas decisões e vai registrando lá. A legislação federal, que quem regula as universidades é o MEC, né? A legislação federal
para os processos de avaliação do ensino superior, ela fala num plano de desenvolvimento institucional. Também tem lá um roteirinho do que você tem que apresentar dentro desse plano, né? Que, em geral, revela toda a estrutura, né, do curso, da universidade, enfim, inclusive biblioteca, outros recursos que você tem, a formação de professores, detalha, né, as regras de matrícula, de aprovação, reprovação, instrumentos de avaliação, tudo que, por exemplo, vocês devem ter no regimento, como disse o Wilton, no estatuto ou na criação. Quer dizer, em algum documento institucional vocês têm, sempre a gente tem, né? Isso vai para o plano de desenvolvimento institucional, que é assim que o Ministério chamou, né? Então, importa pouco o nome, importa a essência, né? E a essência do projeto é isso, né? Radiografar, eu falei fotografar, mas acho que radiografar é melhor, a identidade da escola. Acho que é isso. Bom, nós vamos encerrando, mas antes eu vou fazer aqui embora nós tenhamos lá uma ideia de como montar um projeto pedagógico, eu vou bater um papo com a Fátima, ver se a gente consegue até melhorar aquilo que está no Portal Abel, quem sabe fazer essa ideia de um boneco, né? E também 2 desafios aqui que eu vou conversar com vocês, o Wilton e com o Ricardo Simas, né? Que a gente tente fazer um piloto aí com vocês e fazer um via Abel, um piloto aí, eu combino com a Fátima. Fátima, o Simas é longe, viu? A gente fica lá, mas a gente chega. O Wilton não, o Wilton nem tanto. É Uruguaiana? É, Uruguaiana. Eu conheço Uruguaiana. Conhece? Conheço. Já passou para Buenos Aires, então. Eu conheço algumas coisas. Eu tinha uma amiga em Santa Maria e tenho família em Cachoeira do Sul. Ah, tá então, bem, conhece o nosso estado. Eu andei por aí, assim. Eu conheço algumas praias, conheço Porto Alegre bem, conheço algumas coisas. Por isso, Uruguaiana agora está ótimo de visitar, capital brasileira dos free shop. A propaganda. Vinho, cosméticos e perfumaria, pá. E o Wilton também, vamos fazer esse desafio, vamos tentar fazer isso via Abel. É importante, né, Lamari, porque ela pode conhecer alguns outros locais, mas não conhece o centro do mundo, né? O centro do mundo é Barão de Cotegipe, tá? Então, não conhece. Essa informação é muito valiosa. Muito importante, né? Então, ela pode se inteirar também de tudo o que acontece no mundo a partir de Barão de Cotegipe. Mas, Lamari, sempre à disposição. Fátima, que simpatia, muito obrigado por tudo que você está fazendo para a gente aí. E, Lamari, sempre à disposição, tá bom? Eu é que agradeço. Bom, vamos encerrar, até porque senão fica muito tempo, já deu, né? E aí o pessoal lá que vai assistir depois até se assusta com o tempo. Obrigado, Fátima, mais uma vez. Obrigado pela gentileza e até a próxima. Marcelo, quer falar alguma coisa? Coisa rápida, Fátima, você foi assertiva na comunicação. Eu vou trabalhar exatamente esses pontos. Tá bom? Parabéns. Mas eu confesso que falar disso na sua frente é um pouco complicado, hein? Você foi assertiva, porque eu vou esmiuçar exatamente esses pontos para mostrar que é possível fazer uma comunicação mais próxima ali da assertividade. E é possível sim, você foi assertiva, parabéns. Muito obrigada, Marcelo. Alô, boa noite, pessoal. É isso, então tá, gente, olha, obrigada da audiência, obrigada mais uma vez pelo convite, eu estou à disposição, se quiserem outras referências, é só me procurar que eu estou à disposição mesmo, né? Sempre um prazer. Lamari é um amigo de muito tempo, é uma pessoa. A escola de Itapevi é uma escola pela qual eu tenho muito carinho, e é isso. O que eu puder contribuir, certamente eu farei
de bom grado, assim, muito. E obrigado pela audiência e pelo convite, mais uma vez. Boa noite.